Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAC 360, o podcast sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências nas áreas de interesse do Instituto para ampliar os horizontes de nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360, o tema de hoje é Desafios Jurídicos do Superendividamento. Estou aqui com a minha colega Thaís Matalo Cordeiro e Vitor Moraes de Andrade, integrantes do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC. E o nosso convidado de hoje é o Amaury de Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O Amaury possui sólida experiência na interface entre o setor financeiro e o consumidor. Já foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, na Senacom, e fez parte do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Investimentos Financeiros e para a Distribuição de Produtos de Investimentos da Anbima. O Amaury também desempenhou papel importante na criação da Rede de Consumo Seguro e Saúde das Américas, da Plataforma de Resolução de Conflitos consumidor.gov.br e de diversas iniciativas voltadas à educação financeira de consumidores em situação de superendividamento. É diretor da FEBRABAN desde 2017. Com sua trajetória, Amaury tem se consolidado como figura ativa na promoção de soluções, prevenção e combate ao superendividamento, sendo referência no debate sobre o tema. Amaury, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite, é um privilégio falar com vocês. Quero aproveitar e agradecer ao IBRAC por esse gentil convite. Vamos lá. Amaury, seja muito bem-vindo. Aqui é a Thaís, sou membro do Comitê de Relação de Consumo do IBRAC. Primeiro, eu não poderia começar sem agradecer a sua participação e a participação da FEBRABAN. Há muito tempo a gente tem o nosso Comitê de Relação de Consumo do IBRAC e desde sempre a gente conseguiu contar com o apoio, o diálogo da FEBRABAN, participação nos nossos eventos, participação nos nossos IBRACast. Então, já é uma parceria longeva e eu gostaria aqui na pessoa até da nossa diretora, a doutora Fabiola, agradecer mais uma participação aí de vocês num tema que é extremamente importante, extremamente relevante, que é o tema do superendividamento, né? Uma legislação que está aí já há 4 anos, com decretos regulamentando o tema, tratando do mínimo existencial. E aí a minha primeira pergunta para você já vai no seguinte sentido. Na visão da FEBRABAN, o que essa legislação impactou realmente na vida de consumidores superendividados e sob a ótica até das instituições financeiras, se a gente identificou aí, como falávamos quando do debate da legislação e etc., na concessão do crédito para o consumidor, que sempre foi uma preocupação muito grande que existiu quando a gente começou a falar dessa legislação, que é extremamente importante para o Brasil, para os consumidores superendividados. Então, já vai aí a minha primeira pergunta para você, viu? Thaís, eu tive o privilégio de viver, né, várias fases dessa discussão da lei, né? Quando eu estive lá na Senacom, né, na época eu estive no governo, e depois aqui num olhar de FEBRABAN, né? A lei de prevenção e tratamento do superendividamento, acho que ela trouxe aqui um tema da maior relevância, né, e reforçou não só um tema importante para o consumidor, porque todos sabemos, o superendividamento é um fenômeno social, né, e tem uns desafios aqui na nossa sociedade, mas também um tema relevante para o sistema financeiro, né, porque ele trouxe aqui um regramento voltado para resgatar a capacidade econômica do consumidor, né. Eu gosto sempre de desmistificar, né, alguns tabus, né, porque às vezes as pessoas acham que o superendividamento interessa aos bancos, também não interessa aos bancos, né. Primeiro porque o banco quer ter uma relação sustentável com seus clientes, e depois, hoje, a inadimplência ela responde por mais de 1/3 do spread bancário, que é o custo do dinheiro, né? Então, mais inadimplência, menos pessoas, né, pagam suas contas, menos recurso entra no sistema financeiro, né, os bancos têm menos recurso para emprestar, né, isso também aumenta o preço do
custo do dinheiro, né? Então tem um efeito que é ruim para todos, né? Então eu gosto sempre de lembrar que o superendividamento também não interessa ao setor bancário, aos bancos, né? Muito pelo contrário, né? A ideia aqui é que a gente auxilie o consumidor nessa passagem, né? E que tenha uma relação sustentável tanto da oferta de crédito como o uso consciente do crédito, né? Do tomador. Então, ainda que a lei tenha sido aprovada em 2021, já vínhamos discutindo isso há bastante tempo, né? Porque não é um fenômeno novo no nosso país, né? E discutindo há bastante tempo não só o sistema de defesa do consumidor, porque já existiam núcleos de atendimento ao superendividado no Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, aqui no Procon São Paulo também já tinha um núcleo de atendimento, isso antes da lei, né? E o setor bancário também já tinha uma série de iniciativas, né? Por exemplo, a gente tem aqui na Febraban um sistema de autorregulação bancária desde 2008, né? E esse sistema de autorregulação ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Em 2013, por exemplo, já teve a primeira regra voluntária dos bancos voltada ao crédito responsável, né? E aí com diretrizes para oferta, para contratação de crédito. Nessa época já se trouxe o conceito de superendividamento que estava, né, até então num projeto de lei que ainda não tinha sido aprovado. Criou também, né, um primeiro olhar para o tratamento prioritário daqueles consumidores que estavam superendividados, no caso de desemprego, doença, morte. Então, esse assunto já era tratado também pelo sistema financeiro antes mesmo da aprovação da lei, né? E ao longo desses anos, a gente também foi evoluindo aqui em compromissos, né? Em 2017, por exemplo, a Febraban criou na autorregulação um compromisso específico sobre tratamento e negociação de dívidas, né? E aí ouviu uma série de interlocutores, entidades civis, órgãos de defesa do consumidor, incluiu aqui um conceito também de ter uma proposta para o consumidor que está adimplente, né, mas ele está em vias de se tornar inadimplente, né? Então tem também aqui um regramento mesmo antes de ter sido promulgada a lei, né? Foi feito uma série de estudos, né, em outras jurisdições, Reino Unido, Austrália, França, Chile, o que o Banco Mundial já existia de experiências, OCDE. Então esse assunto também já era tratado aqui na autorregulação. E outro compromisso que eu também gosto de destacar, isso ainda em 2018, né, antes ainda de ter a lei, criou-se também regramentos próprios, até para uso de linhas que são muito populares dos consumidores, por exemplo, o cheque especial, né? A autorregulação criou aqui um compromisso dos bancos de sempre que o cliente entra no cheque especial ter um alerta para que aquela linha é uma linha emergencial para um uso por um período curto de tempo. Depois de um tempo, usando o limite, o consumidor recebe uma oferta proativa do banco com uma linha mais barata. Tudo isso, né, já voltado tanto à concessão responsável de crédito, como também orientar o consumidor para que ele tomasse o crédito da forma mais responsável possível, né? Nesse primeiro ano dessa regra do cheque especial, por exemplo, a gente teve mais de 22 milhões de migrações para uma linha mais barata, ou seja, os consumidores que saíram do cheque especial e contrataram uma linha mais barata. Então, teve uma evolução aqui do regramento, mesmo antes de existir a lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Naturalmente, quando surge a lei, né, se discute até o aperfeiçoamento dessas regras, né, a atualização. Mais para frente, a gente trouxe, inclusive, um normativo de autorregulação que trata da proteção ao cliente que é hipervulnerável. Então já tem uma série de olhares daquele consumidor em razão de idade, capacidade civil, letramento, se ele está acostumado ao mundo digital. A gente incluiu também esse conceito de superendividado, e no momento em que há um cruzamento dessas características do cliente, os bancos precisam naturalmente ter um olhar diferente, né, e um produto mais adequado à realidade daquele consumidor. Então, né, já tinha um trabalho de bastante tempo, né, tanto da defesa do consumidor como do setor bancário, e quando surge a lei, ela reforça a importância desse assunto, né, e cria aí mais algumas métricas, né, uma receita do que tem que existir no plano de pagamento, né, e todo um fluxo previsto na lei e depois na regulamentação. Perfeito, Mauri. Acho que foi muito interessante ouvir na sua resposta iniciativas adotadas, né, pelos bancos, representados pela Febraban, até antes da edição da lei. E com
E a gente sabe que a Febraban tem sido uma das vozes mais ativas na busca por soluções de crédito que seja responsável e por estratégias que deem apoio aos consumidores. Aliás, várias delas já indicadas aqui por você na sua primeira resposta. Você poderia contar para a gente um pouco minúcias ou mais detalhes sobre esse apoio da Febraban como instituição e das instituições membros da Febraban no apoio às pessoas, especialmente no cenário após a lei? Como é que isso foi melhorado, aprimorado, ajustado por conta da lei? E quais iniciativas vêm sendo implementadas e planejadas para ajudar na prevenção do superendividamento? Quer dizer, você já comentou um pouco, por exemplo, desses alertas, da oferta de linhas de crédito que sejam mais favoráveis ao consumidor quando ele entra no cheque especial, que todos sabemos tem uma condição de juros mais altos. Então, como é que você tem visto, especialmente após a edição da lei, a atuação da Febraban e dos bancos membros? Como eu mencionei, né, Paulo, teve um movimento importante aqui de boas práticas e compromissos voluntários dos bancos, né, e um exemplo é o nosso próprio sistema de autorregulação. Depois ele evoluiu em vários normativos, né, e aqui eu gosto sempre de destacar que a autorregulação é um movimento voluntário das instituições financeiras. A gente tem mais de 25 bancos que são aderentes à nossa autorregulação, e tem não só as regras, mas o próprio monitoramento e aplicação de sanções, naturalmente, quando não, né, aquela instituição que se comprometeu não segue as regras, né? Então tem toda uma estrutura aqui montada. Mas depois da aprovação da lei, né, a gente retomou aqui de uma forma bastante forte um movimento que a gente também tinha voltado à orientação ao consumidor, né? Dar ao consumidor ferramentas para que ele tivesse uma relação mais saudável com o dinheiro e com as suas finanças, né? Tem um desafio no nosso país, né? Há pouco tempo a Febraban fez inclusive uma pesquisa, né? De tempos em tempos a gente tem uma pesquisa que a gente chama Observatório Febraban, e essa foi voltada à educação financeira, e a gente fez uma pesquisa com consumidores, e 55% deles declararam que eles entendem pouco ou nada de educação financeira. Mas, por outro lado, 91% dos entrevistados, né, reconheceram que é um tema da maior relevância, é um tema da maior importância, né. E outro ponto interessante dessa pesquisa é que perguntou também se aqueles consumidores estavam endividados, né, e entre os endividados, 77% deles afirmaram que o endividamento afeta a saúde emocional, a qualidade de vida, as relações profissionais, relações de trabalho. Ou seja, né, tem um impacto, né, bastante significativo na vida do consumidor, e aqui demonstra algo que a gente já sabia, inclusive, né, que é uma relação direta entre a dificuldade de controlar gastos, endividamento e inadimplência, né. Por isso que a educação financeira também é um componente importante nessa equação, né. E há pouco mais de 4 anos, nós fizemos uma parceria com o Banco Central, né, e aí avançamos em uma série de ferramentas para o consumidor, justamente para auxiliá-lo nessa relação mais saudável com as finanças, né. Uma delas foi criar um mecanismo para o consumidor medir a sua saúde financeira. Isso não existia no Brasil, né. A gente se inspirou em outras jurisdições, naturalmente a gente teve que adaptar à nossa realidade, né. Mais de 70 especialistas nos ajudaram a montar esse indicador. Ele chama Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, né. Tem lá no site da Febraban, né, como se calcula esse índice, né? São um pouco mais de 10 perguntas, bastante simples, né, e elas mostram o nosso indicador pessoal, o nosso diagnóstico de saúde financeira. Até faço um convite aqui para todos fazerem o seu índice, e a gente leva um susto, né? Porque a gente sempre acha que o nosso indicador é maior do que ele realmente é. E ele mostra não só a nossa nota, que vai de 1 a 100, mas mostra também os gaps que a gente pode melhorar, né, o que precisa ser feito para ter, naturalmente, uma melhor saúde financeira, né. Então, esse foi uma primeira ferramenta que a gente disponibilizou aos consumidores, um pouco na linha de que a gente não gerencia aquilo que não se mede, né. Então, criou esse indicador, está lá no nosso site, né? É um questionário, a gente pode se comparar ao longo do tempo, se comparar com outros brasileiros, né, de diferentes regiões, idades. Então, né, tem essa ferramenta. Depois dessa parceria com o Banco Central, a gente avançou em criar uma plataforma de educação financeira, que chama Meu Bolso em Dia, né? Uma plataforma digital,
consumidor entra na plataforma, né, se cadastra, faz o seu indicador de saúde financeira. O próprio conteúdo da plataforma ele já se adequa não só ao perfil do usuário, né, mas aos objetivos. Tem naturalmente quem quer sair do endividamento, quem quer ter uma vida mais equilibrada, quem quer se tornar um pequeno investidor. Então, com base em todas essas informações, a inteligência artificial prepara todo o conteúdo, né, e o consumidor tem uma jornada de aulas, de vídeos, de games, enfim, né, tem uma série de ferramentas para ele melhorar, né, a sua saúde financeira com base nas informações. Né. A gente também, hoje a gente já tem mais de 300 mil usuários, né, que usam com frequência a plataforma, e eu tenho percorrido o Brasil, né, e visitado uma série de órgãos de defesa do consumidor para disponibilizar essa ferramenta também, né, principalmente aos PROCONs, né, a gente já tem 10 acordos de cooperação firmados com os PROCONs, né, e tenho conversado com defensorias, com o Ministério Público, para disponibilizar essa ferramenta ao consumidor, né, ela está pronta, ela é gratuita, a gente fez em parceria com o Banco Central, e também a gente acoplou nessa plataforma, né, uma série de conteúdos que vão desde guias até vídeos, a campanhas, né, a informações e um olhar aqui de educação financeira bem amplo, né, não só como fazer seu orçamento doméstico, cuidar das suas finanças familiares, mas a gente também traz orientações para prevenir golpes e fraudes, explicar sobre produtos bancários, né, e aqui eu brinco que é um sincericídio, né, porque a gente fala, né, o que não faz merchan de instituição financeira, e tanto que o conteúdo a gente desenvolve em parceria com o Banco Central, né, e a gente também mudou um pouco, porque né, não dá para ter, né, nós todos advogados engravatados dando, né, aula de educação financeira para as pessoas, né. Hoje o consumidor quer um outro tipo de conteúdo, mais dinâmico, mais descontraído. Ninguém gosta de levar a lição de moral, né. Então a gente também refez os nossos conteúdos, deixando eles muito mais palatáveis, agradáveis, descontraídos. Tem influenciador, né, tem campanhas. Então a gente mudou a forma como a gente se comunica com o consumidor, né? Então, eu tenho hoje uma ferramenta que é o indicador, é o diagnóstico pessoal de cada um, que é o índice de saúde financeira. Eu tenho todo o conteúdo, os guias, os vídeos, as campanhas, né? Inclusive campanhas de rádio também, porque numa conversa com os PROCONs, fala, poxa, na minha região não tem, tem lugar que não tem internet, né? Então, a gente criou até programas de rádio, também com orientações, e a plataforma que tem todo o conteúdo e tem as aulas, né? Então são essas 3 ferramentas que a gente disponibilizou ao consumidor. Temos avançado aqui nas parcerias, tá? Mais parcerias justamente para alcançar o maior volume de consumidores, né? A estrutura está toda pronta, né? Hoje o nosso portal de educação financeira já está entre os 3 mais acessados do país, né? De portais de educação financeira. Para nós é uma grande alegria, mas eu quero, né, atingir todos os consumidores em todas as regiões do país. A gente tem observado que ao longo do tempo a educação financeira tem melhorado, né, porque a gente faz também com o indicador de saúde financeira, a gente faz pesquisas também a todo ano, né, e a gente tem visto que o indicador médio do brasileiro, né, ele tem subido devagarzinho, né, a notícia é boa que está subindo, né, então a gente saiu de uma educação financeira média do brasileiro de 56 pontos em 2022, hoje a gente já está com 56,7, né, 0,7, mas é um volume importante quando a gente se compara, né, nessa evolução ano a ano, né? Então eu estou sempre aqui vendo o copo meio cheio, né? A gente tem um desafio imenso, né, e não é só cultural, mas é educacional, né? A gente também tem, né, tem toda a nossa personalidade de latino, né, que é imediatista, a gente não né, adora várias vezes sem juros, né, e enfim, tem um pouco do desafio de mudar algo que é cultural e também da nossa sociedade, né? Quando a gente era pequeno, a gente não tinha educação financeira nas escolas. Hoje, por exemplo, esse tema já está na grade curricular, as crianças já vivem numa outra, né, numa outra rotina, esse tema já é um tema transversal. Então, a gente também tem dialogado não só com o Banco Central, mas com o MEC, com vários outros parceiros também para deixar essas soluções, né, à disposição de todos que quiserem usar, né, e incorporar nas suas ações. Muito bom, acho que agora é comigo, Mauri. Mauri, prazer participar com você. A gente
sempre converso sobre temas difíceis na área da defesa do consumidor, que envolve regulação, e eu vi de você, é um privilégio porque você pôde vivenciar esse tema nos diversos lados, né? Dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, numa associação. E aí, por isso que eu queria te perguntar algumas coisas muito relacionadas à sua vivência, às suas experiências e dados e informações que você tem, né? Que são muito ricos. O que eu pude verificar é o grande nível de endividamento dos brasileiros, né? Alguns dados vão falar algo em torno de 70, 80 milhões de pessoas com algum nível de endividamento. Se a gente considerar a população economicamente ativa, né, dentro desse recorte, percentualmente é muita gente endividado nesse setor. O que a Febraban mostra, né, e os bancos vão colocar, que apesar disso, de alguma forma, né, como você comentou no começo, né, o superendividamento não é bom para ninguém, né, não é bom para o consumidor, não é bom para os bancos. E aí minha pergunta vai um pouco nesse sentido para você, né? A gente tem números que vão mostrar como o sistema brasileiro bancário, né, repactuou dívidas nos últimos anos, né? Alguns dados que a gente localizou falam assim, olha, foram 30, 40 milhões de contratos por dívidas negativadas de consumidores que foram repactuados. Então, e ainda assim, né, não parece não dar conta dessa quantidade de pessoas endividadas. E a gente enxerga como grande parceiro, né, das empresas nesse processo os órgãos de defesa do consumidor. E a gente vê nesse aspecto muitos PROCONs criando os núcleos de atendimento ao superendividado, e aí minha pergunta é nesse sentido, né? Os bancos têm feito bastante coisa, e ainda assim a gente tem um nível alto de consumidores endividados, os PROCONs têm criado núcleos de atendimento ao superendividado, mas na sua visão, você acha que tem uma coordenação, né, dentre esses órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para otimizar, para dar mais eficiência a esse projeto? Ou o que pode ser melhorado nesse processo? Qual é o caminho para entregar no final do dia um melhor resultado para as pessoas que estão nessa situação bastante difícil? Vitor, um prazer te reencontrar aqui, né? Uma ótima pergunta, né? Acho que o primeiro ponto é distinguir o endividado do superendividado, né? Por exemplo, você tem um financiamento habitacional, né? 20 anos, né? 30 anos. Você é um endividado, né? Tem uma dívida, mas uma dívida inclusive boa, né? No fim da dívida vai ter um imóvel, enfim, está aumentando seu patrimônio. E a mesma, né, o mesmo ponto quando a gente fala, no Brasil tem quase 78 milhões de inadimplentes, né? Desses inadimplentes, seguramente você tem quem, né, quem deixou de pagar uma conta, foi negativado, né, quem tem uma dívida, até aquele consumidor que de fato está super endividado, né. Eu acho esse ponto importante, porque para cada situação tem uma solução diferente, né, e a gente tem trabalhado dessa forma. Por exemplo, tem um número grande de endividados no país, né, e por isso, como você bem colocou, a gente organiza mutirões de negociação de dívidas. Era algo que a gente organizava, né, num volume bastante expressivo com PROCONs, né, eles procuravam a Febraban, falaram, olha, vamos organizar um mutirão nesse mês. Depois a gente discutiu com o Banco Central na nossa parceria, entendeu que era importante também ter o Banco Central, né, junto conosco. Trouxemos a Senacom, a Associação de PROCONs, então, né, a gente já chegamos a ter 200 mutirões de negociação de dívidas. Não faz sentido ter 200 mutirões no ano. Vamos se concentrar em duas grandes datas, né, e aí a gente pode ter uma campanha, né, mais focada no consumidor, explicar quem é o consumidor que a gente quer atingir com o mutirão de negociação de dívidas, que é justamente o consumidor endividado, né. Juntamos o conteúdo também de orientação financeira, né, a ideia é que ele repactue suas dívidas, mas que não tenha que vir, né, no próximo mutirão, né, auxiliá-lo nessa travessia, e tem funcionado bem, né, tanto que ao longo dos últimos 5 anos a gente renegociou mais de 32 milhões de contratos, como você bem pontuou. Essa é uma solução, né, é um caminho. A gente tem o caminho que eu mencionei há pouco, de educação e orientação financeira, para auxiliar o consumidor a ter uma relação mais saudável com finanças. Tem a parte dos compromissos dos bancos, de boas práticas, que é a concessão responsável de crédito, né, que é um outro lado
da moeda, que também é fundamental, e tem aqui o tratamento do superendividado, né, que é algo que é como uma recuperação judicial, né, ele não foi pensado para ser essa receita utilizada em massa, né, até porque o processo ele não é só custoso, como ele é complexo, né? Você tem que conversar com o consumidor, tem que entender todas as dívidas que ele tem, né? Hoje a gente não tem, por exemplo, no setor bancário, né, o olhar de todas as dívidas. 1/3 das dívidas do consumidor estão com bancos, né? 2/3 estão com outros fornecedores, né? Então você tem desde escolas, varejo, utilities, né? Então não tem esse olhar, né, amplo. Então o Procon tem que conversar com o consumidor, olhar todos os credores, né, ver o quanto que ele tem de renda, tem que, né, montar um fluxo de pagamento, tem que chamar os credores, ou seja, é algo feito de fato sob medida, né? Então a gente tem conversado muito com os Procons que não tem uma solução em massa, né? Por isso que eu tenho um mutirão, que é uma solução em massa, né, para o endividado, mas para o superendividado tem que ter esse olhar mais atento, cauteloso, né, feito sob medida. A gente tem alguns desafios, né? Primeiro essa distinção, né? Quem é endividado e quem é superendividado. Depois, né, o próprio atendimento, e a gente tem conversado, inclusive, com a Senacom, né, e agora com a nova gestão, a gente quer também retomar esse assunto, que é importante que tenha também no país um fluxo nacional, né, um processo de atendimento, porque a gente tem mais de 1.000 PROCONs no país, né, então tem o PROCON, tem a Defensoria Pública, tem o atendimento judicial, ou seja, né, é um volume muito significativo de autoridades. E a concessão de crédito é uma concessão nacional, né? Então é importante também que tenha aqui um padrão nacional. Além disso, é importante também que tenham aqui um registro nacional desses consumidores que são atendidos e que o órgão entende que ele é um consumidor superendividado, né? Tem projetos muito bacanas, né? Tem experiências bem-sucedidas, né? Tem, por exemplo, um piloto que a gente participa lá no Procon da Paraíba, né? Eles, né, atenderam em um ano 20 mil consumidores, né? E eles entenderam que daqueles 20 mil consumidores, 20 eram superendividados, né? Então, tem todo um processo, né? Tem uma parceria com a universidade, tem economista, tem toda uma atuação, né, para que você tenha aqui, de fato, um atendimento muito personalizado, né? É importante que tenha também essa marcação de quem é atendido, porque dentre as regras da própria lei, você não pode, né, prejudicar a situação daquele consumidor né, que já foi entendido como superendividado, né, e está em recuperação judicial, digamos assim, né, está pagando os seus credores. Então, tem um dever de não piorar a situação do consumidor, ou seja, ninguém pode conceder crédito para aquele consumidor durante aquele tempo que ele está no plano de pagamento, que são até 5 anos. Agora, esse registro, não existe esse registro nacional, né? Então, como também a gente pode ter uma oferta responsável, né, e proteger esse consumidor que é superendividado e está num plano de pagamento, né? Tem alguns pontos ainda que precisamos avançar, né? Até para também ter um uso racional da lei, né? Porque a lei trouxe todo um sistema de tratamento, mas também que é importante que ela seja utilizada também com equilíbrio, né? Que esse é o objetivo, né? Cuidar daqueles que mais precisam dessa retaguarda do Estado e do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Até nessa linha, Mauri, né, dos PROCONs e como trabalhar em conjunto, a gente percebe, né, os PROCONs produzindo documentos informativos, notas técnicas, regulamentos sobre isso, preocupado de alguma forma com esse comprometimento de renda familiar, principalmente grupos de maior vulnerabilidade, né? As próprias estatísticas vão dizer que o nível maior de endividamento está na família de baixa renda. Na sua visão, nas informações que você tem havido um aumento do endividamento e também do superendividamento nas famílias nos últimos anos? Tem alguma causa específica que impacta nesse superendividamento ou nesse endividamento das famílias? Alguns serviços, a gente escuta
preocupações com serviços novos, preocupações até a temática que é colocada como tema de apostas e outros serviços que acabam muitas vezes se apropriando da renda do consumidor, que pode ou não ter conexão. O que você tem de informações sobre essa movimentação de comprometimento da renda das famílias? Olha, hoje a gente tem no Brasil, né, são dados do Banco Central de junho desse ano, né, a gente tem um estoque de crédito para pessoa física que é pouco mais de 4 trilhões de reais. Né, esse é todo o estoque que existe no país, né, 4,1 tri para ser mais exato. Né. Onde que ele está alocado? Né, por exemplo, quase 30% desse estoque de crédito está no crédito imobiliário, né, que é um crédito importante, né, que o consumidor tem no fim da dívida o seu imóvel. Né. 17% está no crédito consignado. Se a gente for pensar que é uma das linhas, né, que tem o menor juro, né, porque tem a garantia do próprio da aposentadoria, da pensão ou do próprio salário. Né. 13% é crédito rural, porque muitos dos produtores rurais, né, tomam o crédito na pessoa física. 11,6 é cartão de crédito à vista, né, aquela compra de cartão de crédito que você paga a fatura, né, inteira no fim do mês. E o rotativo, o parcelado do cartão de crédito, o cheque especial, que são linhas mais caras, né, elas se representam juntas 4,7%. Então, um olhar aqui, né, as linhas mais caras, né, são as menores em termos percentuais. Né. Acho que essa é uma primeira informação. O que tem acontecido nos últimos meses, né, é uma piora da inadimplência do brasileiro. Né, e aí puxado naturalmente pela taxa de juros. Né. À medida que a gente tem uma taxa de juros mais alta no país, isso encarece o crédito, né, cria uma dificuldade e aumenta a inadimplência. Hoje a gente está em dados de junho, né, com 4,3% de inadimplência no país, dados do Banco Central, né, e a gente já passou aí do pico, né, dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos. Né. Então a gente tem um aumento, esse aumento, naturalmente ele é do encarecimento, né, dos produtos, do serviço e da taxa de juros né, que torna todo o empréstimo mais pesado. Né. Quando a gente olha por faixa de renda, né, dados aqui do Serasa, por exemplo, né, a gente tem hoje no país 77,9 milhões de inadimplentes que estão, né, inscritos nos cadastros de inadimplentes. Né, já deve estar quase 78 aí, né, porque esses dados também são de junho. Né. Quando a gente olha em faixas de renda, a gente olha que até um salário mínimo tem 20% dos consumidores. E de 1 a 2 salários mínimos tem 26%. Ou seja, se a gente juntar né, quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, a gente tem a maior parte da população aqui, né? São 46% dos inadimplentes. Né? Então esse já é um olhar aqui qual que é o segmento de consumidores que tem que ser priorizado num olhar de atendimento não só do endividado como do superendividado, né? Que o motivo também da preocupação da lei quando ela trouxe todo esse regramento, né? Justamente cuidar aqui do mais vulnerável, né? Esse é uma primeira informação. A outra, aquela que eu comentei, 27,5% das dívidas estão com o setor bancário, né, e cartões de crédito. Né? Então você tem aí 2/3, que são, né, 20%, por exemplo, são de utilities, água, gás, energia, saneamento, telecomunicações, tem financeiras, tem outros, daí são escolas, mercadinhos, enfim, né, varia bastante. Então tem aqui uma complexidade também que não está só com o setor bancário, né? Porque a gente imagina, o consumidor só deve para bancos, né? Mas tem uma série de outros players aqui. Então tem um desafio econômico, né? Do próprio momento que a gente vive, né? Isso força um pouco aqui, né? Pressiona o consumidor. Né? Agora, a gente tem que sempre olhar aquilo que eu mencionei. Né? Tem as dívidas, né? Tem o superendividamento, tem o comprometimento de renda também. E você também tem quem está inscrito nos cadastros de inadimplentes, que não são necessariamente consumidores que não têm acesso a crédito. Né? Mudou bastante o mercado. Né? Você pode ter hoje, né, estar no cadastro de inadimplentes, mas você tem acesso, por exemplo, ao crédito consignado.
porque justamente não tem o risco, porque o risco do pagamento, né, do próprio salário ou do benefício, né. Agora, a gente tem conversado bastante com os órgãos de defesa do consumidor, né, até com o nosso comitê de ouvidorias, e não só órgãos de defesa do consumidor, também o judiciário, para a gente pensar como que a gente traz boas práticas e o aprendizado, né, para avançar na implementação da lei, né. Então, hoje os bancos, a gente tem discutido várias boas práticas, né? As instituições financeiras criaram núcleos específicos para atender o consumidor superendividado, né? Porque ele precisa de um olhar das várias áreas do banco. A gente criou listas, por exemplo, de pontos focais. Algumas instituições são muito grandes, né? Então, aquela pessoa fica um pouco como responsável para buscar as várias áreas da instituição financeira. A gente também tem avançado, como eu já mencionei, em parcerias com órgãos de defesa do consumidor, todo aquele conteúdo nosso de educação financeira, né, a gente tem disponibilizado aos PROCONs, não só por uma ação preventiva, mas também porque a própria lei, no momento que o consumidor é atendido, né, ele tem que ter acesso a informações, a cursos, tem que ser disponibilizado isso para o consumidor. Então a gente também tem avançado nessas parcerias, mas ainda há um desafio, né? Há um desafio aqui da gente ter esse entendimento ou talvez essa padronização de fluxos em âmbito nacional. Mauri, agora a gente já está caminhando aqui para o final do nosso IBRAcast, infelizmente, mas acho que a gente não podia deixar de mencionar a questão que envolve o Poder Judiciário, né? A gente tem visto cada vez mais o tema sendo levado e abordado pelo Poder Judiciário, né? Isso é natural, como a gente falou aqui no começo, a legislação de 2021, com regulamentação passando ali 2022 e 2023, e hoje algumas demandas têm chegado aí no Poder Judiciário e a gente tem identificado alguns entendimentos, às vezes até contrário à própria legislação e à regulamentação, né? Então, vou mencionar aqui como exemplo o decreto que regulamentou o mínimo existencial. Hoje a gente tem lá a previsão, né, de R$ 600 como mínimo existencial, e em alguns momentos a gente identifica aí o Poder Judiciário deixando de lado essa previsão legal, né, e analisando no caso a caso, vendo os consumidores individualmente, ou mesmo para identificar quem é, que a gente falou um pouquinho hoje, né, identificar quem é um consumidor superendividado. A legislação exclui certas dívidas, né, dessa conta, como, por exemplo, garantia real, né, e às vezes a gente acaba vendo decisões judiciais que não necessariamente seguem aquilo que está previsto em lei. Queria te ouvir um pouquinho a respeito desse tema. A gente não tem dúvida nenhuma que é um tema sensível para as instituições financeiras, em certa medida até para os próprios consumidores, porque às vezes, numa condição muito parecida, com tratamento diferenciado pelo Poder Judiciário, é um tema que a gente sabe que aflige não só o segmento bancário, como tantos outros, mas queria ouvir aí na visão da FEBRABAN os desafios e, eventualmente, o que vocês têm observado aí, o que vocês têm trabalhado para tentar, na medida do possível, trazer aí alguma segurança jurídica nessa discussão. Olha, boa pergunta, Thaís. Tá? Bom, primeiro, acho que não cabe a nós dizer se a lei é boa ou ruim, né? Existe uma lei aprovada, né? Ela tem que ser aplicada. A própria lei de tratamento e prevenção ao superendividamento, né, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, criou lá um conceito de mínimo existencial que seria regulamentado por um decreto. Assim foi feito. Né? Entendo que essa é a regra que está posta, né? E gostemos ou não, é a regra posta. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Né? Quando surgiu a discussão de R$ 600 de mínimo existencial, né, a gente não entrou no mérito se esse valor era alto ou se era baixo. Né? O que nós trouxemos nas várias contribuições, e teve todo um processo de escuta, de audiências públicas, discussões, estudos, né, econômicos, é que era importante, aqui no olhar de setor bancário, ter um conceito
claro, objetivo, porque é ele que dá segurança jurídica, né, inclusive numa concessão de crédito. Né? Então, que era importante a gente ter um valor, né, que esse valor fosse claro, fixo. Entendo aqui que independentemente de renda, né, porque senão a gente também acaba criando uma distinção entre consumidores, por que o mínimo existencial de uma pessoa é X e da outra 2X. Né? O conceito da lei aqui é proteger, né, o vulnerável, né, e criar esse equilíbrio, né, porque também quem concede o crédito tem todo o direito de querer de volta aquele valor. Né, é assim que funciona também a sociedade. Né, então, ela tem, né, tem que ter aqui esse equilíbrio. Né, então, a gente não entrou no mérito se era um valor alto ou pequeno, mas que o importante era que ele fosse fixado, né, que fosse um conceito claro, porque é uma aplicação, né, tem hoje no país mais de, né, só tem 2.000 autoridades de defesa do consumidor, né, com atribuição de interpretar o Código de Defesa do Consumidor e aplicar as regras, né, fora o Poder Judiciário. Então, é importante que esse conceito fosse claro, né, porque um conceito aberto traz risco de segurança jurídica, né, tem todo um desafio. A gente também trouxe numa discussão que aí era uma escolha também de política pública, né, esse valor. Porque se você coloca, por exemplo, na medida que você aumenta o valor de mínimo existencial, você tem um efeito perverso econômico. Né? Se você diz que, por exemplo, o mínimo existencial é um valor equivalente ao salário mínimo, por exemplo, você naturalmente já exclui todas as pessoas que ganham um salário mínimo, elas estão fora do mercado de crédito, porque o próprio conceito do crédito, né, ele é um adiantamento de renda. Né? Se a pessoa ganha um salário mínimo, aquele salário, né, o valor do salário mínimo, ele é o equivalente ao mínimo existencial, ele nunca vai ganhar crédito, porque aquele valor já é naturalmente bloqueado, né, então ele não tem uma margem para tomada de crédito. Né? E isso tem um efeito perverso, porque o consumidor vai buscar crédito em algum lugar, né? Daí ele não vai buscar, né, no sistema financeiro, ele vai buscar no agiota. Né? Então tem aqui um efeito perverso. Por isso que a gente discutiu sempre que tinha que ter um olhar aqui equilibrado para também não excluir o consumidor de linhas de crédito. À medida que a gente aumenta também esse valor, você naturalmente aumenta o risco, né, porque você aumenta o valor congelado, digamos assim, né, para os credores. Isso, qual que é o impacto no fim do dia? Aumenta o spread, né, aumenta o custo do crédito e seguramente exclui consumidores. Né? Então, toda essa discussão não é uma discussão simples, né? Mas nesse momento tem que ter um olhar aqui, né? Quase uma análise de impacto regulatório, né? Dizendo, olha, qual que é o conceito em que eu protejo pessoas, né? O maior número de pessoas, mas sem criar esse efeito nocivo, que ele aí é indiscriminado, né? Porque todos aqueles que são endividados, super endividados ou não endividados, vão compartilhar aquele mesmo, né, aquele mesmo efeito, né, ou externalidade. Então, quem ganhar um salário mínimo, se o mínimo existencial fosse de um salário mínimo, o pessoal pode ter uma vida super regrada, né, viver com aquele valor, ele não ia ter crédito, né, e ele nunca foi um super endividado na vida. Então, é um pouco dessa discussão, né, então tem aqui um olhar que tem que ter um equilíbrio, né, eu acho que a lei, né, como a gente viu em termos de dados, né, você tem uma população aqui que é a mais vulnerável, que ganha de 1 a 2 salários mínimos, né, talvez ele seja o grande segmento aqui para ter esse olhar, né, mais cauteloso de todos, né, que atuam no mercado de consumo, inclusive, né, não só órgãos de defesa do consumidor, mas mercado, né, e também a gente avançar aqui numa discussão de como juntar esforços para ter esse olhar nacional, um fluxo nacional e ter também um uso racional da regulamentação. Né? Porque às vezes a gente conversa a gente tem visitado também alguns juízes e às vezes você vê um volume de demandas que chegam ao judiciário que não são de consumidores superendividados, né? São consumidores que às vezes têm investimentos, têm imóveis, né? Então é importante também que tenha esse olhar de equilíbrio para que de fato a gente tenha aqui um ambiente saudável que proteja o consumidor que precisa dessa proteção,
e também que proteja todo o sistema de concessão de crédito, né? Senão também todos vão pagar esse custo, vão pagar esse encarecimento. Tem discussões sobre o decreto no próprio Supremo, né? Se não me engano, tem 3 ADPFs, né, que estão em discussão, e a gente tem atuado aqui, né, num diálogo intenso com os órgãos de defesa do consumidor, atuando com medidas que são preventivas ao endividamento, ao superendividamento, boas práticas do setor bancário, né, e o diálogo para que a gente possa juntar os esforços, né, e ter aqui um caminho que auxilie o consumidor, né, a sair das dívidas e ter uma relação cada vez mais saudável com as suas finanças. Obrigada, Amaury. De fato, acho que é um tema, enfim, extremamente importante, extremamente relevante, né? E acho que a Febraban tem aí acho que um papel fundamental, né? Até para ajudar o esclarecimento necessário ao próprio Poder Judiciário, né? Porque trabalha com dados, tem os elementos que são os elementos importantes, e acho que essa correlação que é inevitável, né, do mínimo existencial com a concessão do crédito é algo, por exemplo, que precisa ser sempre muito esclarecida, né, colocada essa informação com base em dados e etc. E você lembrou muito bem, né, a gente tem 3 ADPFs que estão sendo discutidas, né, estão tratando aí do tema, a 1005, a 1006 e a 1097, então a gente também acompanha elas aqui de uma forma muito próxima, mas sem dúvida nenhuma acho que a Febraban tem um papel muito relevante na entrega de dados, no aprofundamento do tema e principalmente no auxílio ao Poder Judiciário para realmente entender todos os impactos que, às vezes, uma decisão isolada parece não ter um grande impacto, mas quando a gente considera o número de ações no Judiciário que tratam desse tema e o volume de decisões que podem vir utilizando a legislação não de uma forma racional, né, o termo utilizado aqui por você, sem dúvida nenhuma isso pode trazer um impacto muito grande, não só para aquele consumidor que ajuizou aquela ação, mas como tantos outros que às vezes nem no judiciário estão, né? Então o impacto realmente é algo bastante sensível. Então queria mais uma vez agradecer, Amaury, a sua presença, agradecer o compartilhamento das informações, o compartilhamento dos dados, a construção de um diálogo sincero num tema absolutamente relevante. Conte com o IBRAC também, naquilo que você eventualmente identificar que a gente possa ser útil para aprofundar os estudos, para aprofundar os temas. O IBRAC está sempre aqui à disposição para aprimorar o diálogo em temas de relação de consumo. E com isso, vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Paulo para fazer o devido encerramento do nosso IBRAcast. Acho que antes do Paulo encerrar, eu quero agradecer mais uma vez o convite, viu? Um prazer falar com você, falar com o Paulo, falar com o Vitor, né? E parabenizar o IBRAC, né? A gente acompanha muito todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, somente pelo Comitê de Relações de Consumo, vocês fazem um trabalho muito bacana, né? Então, parabéns pela iniciativa. A gente só consegue bem porque a gente tem parceiros como vocês, Amaury. Então, a gente agradece. Dúvida. E eu deixo aqui, mais uma vez, um agradecimento que a Fabiola pediu que fizesse. Ela não pôde estar aqui, ela é a nossa atual diretora de relação de consumo, ela não pôde estar aqui hoje, mas pediu que eu o agradecesse e transmito aqui os agradecimentos dela também. Depois a gente grava um outro episódio com ela. Isso, combinado. Isso aí. Bacana, Amaury. Poxa, muito obrigado, foi muito instrutivo entender esse problema, que é um problema social de grande magnitude, entender como uma instituição importante como a Febraban tem atuado para lidar com isso, para tratar dessa questão, de como uma nova legislação vem tendo um impacto para tratar dessa situação e impacto, e que também, obviamente, novas regras jurídicas também têm os seus próprios problemas de aplicação, como foi essa discussão última aqui sobre o mínimo existencial e como calibrá-lo, e como essa calibração depende também de inúmeros agentes. Foi extremamente interessante, muito obrigado pelos esclarecimentos que você trouxe, Amaury, foi um prazer conversar contigo e para entender essas questões. Agradeço também a todos a participação da Thaís, do Vitor, e para que a gente tivesse esse episódio, mais um episódio bacana do IBRAcast 360.
Este foi mais um episódio do programa 360 do IBRAcast, o podcast do IBRAC, disponível no Spotify e no YouTube. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRAcast. Comigo, Paulo Casagrande, coordenador desse programa. Agradecemos a equipe de edição e comunicação desse programa, Luciano Costa e Maria Dolores. Ficamos por aqui. Acompanhe o próximo episódio.